Olá! Ainda não se sabe exatamente como ocorreu a evolução dos humanos, o que levou nossos ancestrais a inventar ferramentas, a linguagem e a arte. Mudanças repentinas no clima ou ações bem-sucedidas dos mais fortes e aptos? Ou será que de repente foram aqueles indivíduos que nem deveriam sobreviver por causa de suas deficiências congênitas, que se tornaram os inventores que levaram o progresso adiante? Um bando de macacos é convocado para uma reunião geral na Árvore dos Ancestrais. A xamã inicia uma dança ritualística para receber o rei Simeon. Hoje é um dia especial, a rainha está dando luz ao herdeiro do seu marido. Mas Vladimir, o conselheiro do rei que fez o parto, ainda não está pronto para mostrar os filhos para a tribo. Ele explica para Simeon que 2 herdeiros nasceram, mas há um porém. Ele convida o rei aos aposentos, onde ele encontra um filho saudável e forte. O pai escolhe para ele o nome Vanya. O menino se parece muito com seu pai, e a primeira coisa que ele faz é socar o Simeon bem no nariz. No entanto, Vladimir explica que ele tem um irmão mais velho, que nasceu antes dele. É um bebê muito menor, que quase não tem pelos no corpo. Para que a tribo sobreviva, o herdeiro deve ser forte, e este pequeno mal conseguirá cuidar de si mesmo. Cette créature n'est pas comme nous. C'est une erreur de la nature. Il ne survivra pas. A xamã aconselha se livrar rapidamente do pequeno inútil, e o rei ordena que Vladimir o jogue para os predadores. O conselheiro sai para cumprir a tarefa, afastando a bruxa, que está ansiosa para matar a criança com as suas próprias mãos. Simeon fica sozinho com sua esposa. Ela pergunta onde está o seu segundo filho e recebe a resposta de que ele não sobreviveu. Sofrendo com o ocorrido, a fêmea dá seu último suspiro e morre. Enquanto isso, Vladimir sobe até a ponta de um galho e chama um lobo dente de sabre para debaixo da árvore. Ele tenta jogar o bebê direto na boca da fera, mas o pequeno se agarra aos seus dedos e abre os braços para o conselheiro. Isso comove o Vladimir e ele quase muda de ideia. Mas o rugido intimidante do rei, que acaba de perder a esposa, o faz lembrar de sua tarefa. A criança começa a cair, mas seu corpo minúsculo acaba sendo uma vantagem. Até mesmo simples folhas suavizam a queda livre, e no final, ele se enrosca em um cipó e fica pendurado nele como se estivesse preso num elástico. No último momento, a pequena presa escapa do lobo, mas ele logo se agarra ao cipó para se aproximar do macaquinho. Sem entender o perigo que enfrenta, o bebê novamente abre os braços para o predador. A fera esmaga seu braço direito com os dentes. O macaco grita de dor. O lobo perde equilíbrio e cai e perde uma das presas. Nesse momento, o Vanya é apresentado à tribo e os macacos recebem alegremente o herdeiro com uma dança. Neste momento, um macho grande, mas meio tonto, chamado Yan, encontra o irmãozinho preso no cipó e o ajuda a se soltar. Ele diverte o bebê espirrando alto com seu enorme nariz e fazendo bolhas de saliva. O Yan vai cuidar de seus afazeres, mas percebe que o macaco não consegue nem se mover sozinho por causa do braço machucado. O bebê chora e pede insistentemente para levá-lo junto. O macaco não resiste ao encanto do menino e se torna seu guardião. Ele chama o bebê rejeitado de Edward. Alguns anos depois, o braço direito do macaquinho, agora crescido, ainda pende inútil ao lado de seu corpo, e o Yan continua carregando-o nas costas. Eles voltam para seu abrigo em um tronco de árvore quebrado, onde também mora seu pássaro de estimação. O Edward está faminto e tenta encontrar algo no estoque de frutas, mas o esconderijo está vazio. O adolescente falador e de língua afiada acusa o tranquilo e vagaroso Yan de ter comido tudo de novo. Mas o ladrão acaba sendo um pequeno roedor que neste momento está tentando fugir com o que roubou. O Edward quer pegar o atrevido, mas sua deficiência não permite que ele agarre bem os galhos. O macaco escorrega e cai de costas. Um ninho de pássaro chama sua atenção. O cérebro do Edward começa a funcionar rapidamente e ele resolve construir uma armadilha. Ele dá 3 gravetos ao Yan, um dos quais acaba em sua boca. O macaco sopra a resina de um caule de árvore oco e faz uma enorme bolha. A substância pegajosa é muito útil para construir armadilhas, mas sua missão acaba sendo interrompida pelo som de um chamado que anuncia o início de um jogo com bola de coco, que o Edward adora. O Yan tem medo de ir ao jogo, os dois vivem separados do resto dos macacos porque são intimidados por eles por causa de suas peculiaridades. O Edward lembra que o amigo é muito maior que os valentões e uma luta pode facilmente derrubá-los. Em casos extremos, ele pode simplesmente rosnar e todos fugirão de medo. Comme t'es balèze, ça va marcher, tu fais. Vas-y. O bondoso Yan é totalmente incapaz de aterrorizar os inimigos e se amarra com uma corda a uma árvore, como ato de protesto. Edward precisa ameaçar que vai pular da ponta do galho para poder ir ao jogo da final. Para evitar que o amigo caia, o Yan é obrigado a pegá-lo durante a queda. Eles chegam à arena e se empoleiram em um galho. Macacos pendurados em cipós tentam colocar um coco na boca de um enorme crânio mais rápido do que os outros. A estrela do campeonato é Vanya, o filho do rei. Ele marca um gol com um belo salto.
O Simeon está muito satisfeito com o herdeiro e as torcedoras gritam ao ver o seu ídolo. O segundo tempo começa e o Vania derruba rudemente um oponente, o que desperta a ira de seu pai. A bola voa alto e o Ian, que não consegue entender todas as regras, corre atrás dela. O Edward tenta segurá-lo, mas os dois acabam caindo bem no meio da arena. O coco sai rolando e os macacos começam a culpar os dois idiotas por estragar a partida. O Edward é rudemente empurrado quando tenta justificar o comportamento do amigo tonto. Ele então aconselha o Ian a usar a técnica de intimidação que eles treinaram mais cedo. A tentativa tímida não impressiona ninguém, mas os macacos entendem sua intenção de lutar. Eles começam a cercar o Ian enquanto o Edward encontra a bola que rolou para dentro de uma fenda. Com um galho e resina, ele a pega e vai em direção à multidão. Os macacos menos experientes ficam impressionados com a engenhoca e o Vania se aproxima para pegar a bola. O Edward espera participar das partidas de alguma forma e sugere pendurar outra caveira para fazer do jogo um jogo de equipe. Durante o diálogo, a Xamã e o Vladimir notam um dedo pequeno no pé do estranho espertinho e percebem que ele é o filho do rei. O Vania não pretende mudar as regras e tenta iniciar a partida lançando um coco para cima. Mas sua mão está pegajosa e os macacos resolvem tentar ajudá-lo a descolá-la. Todos puxam em direções diferentes e o coco sai voando e cai bem na cabeça do Simeon. O Vladimir arranca a bola que ficou grudada junto com o tufo de pelo do rei. Agora no topo da cabeça do Simeon há uma enorme careca que ele exige que seja coberta com o pelo de alguém. Como ninguém quer ser voluntário, eles decidem que o inventor da cola deve doar seus pelos. O rei exige que descubram seu nome e o tragam até ele. Mais tarde, o Vladimir vai até o xamã para descobrir como eles podem resolver o problema que surgiu. Ele treme de medo ao ver as caveiras e ossos na casa dela, mas garante que jogou o bebê para os predadores. Ele não tem ideia de como a criança conseguiu sobreviver. A macaca trevosa põe o conselheiro para correr, enquanto o xinga. De repente, Vania aparece do meio da escuridão. Ele ouviu a conversa. A xamã revela a verdade para ele. Mais c'est lui qui doit régner. Ela se esquiva para não cair nas mãos dele e depois oferece ajuda. Depois que o Vania vai embora, a macaca usa magia para atrair gafanhotos, que pretende usar para se livrar do Edward de uma vez por todas. Enquanto isso, Ian e seu amigo voltam para casa. O Edward sofre com a solidão e o convence a se mudar para mais perto da tribo, para interagir mais com os outros macacos. O Ian se recusa categoricamente e ele vive muito bem com a pária. Ele sugere que o Edward vá sozinho, mas o jovem não quer deixar o amigo para trás. Além disso, ele não consegue imaginar a vida sem seu braço direito. O Ian se irrita e mostra suas nádegas para o Edward em resposta a isso. Pouco depois, eles são encontrados por dois macacos enviados pelo Vladimir. Sergei, o irmão careca de Vladimir, e Marcel, um valentão estúpido. Enquanto isso, Ian se esconde de medo. Edward e seus pertences são confiscados e levados para o bando. Ele aparece diante do Simeon e culpa o inventor por sua calvície repentina. O engenhoso Edward faz uma coroa com folhas e galhos só com uma mão e cobre a cabeça do pai. Os súditos ficam impressionados com a aparência majestosa de Simeon. Ele próprio também fica muito satisfeito. Os únicos que não ficam satisfeitos com o desenrolar dos acontecimentos são o Vania e o xamã. Enquanto Edward procura novas maneiras de impressionar o rei, seu irmão sai em busca de uma maneira de eliminá-lo. Com água e uma grande planta, o Edward cria um espelho e mostra ao Simeon seu reflexo. A princípio, o rei fica assustado com seu competidor e dá um pulo, mas depois começa a se olhar com interesse. Depois disso, o Edward cria um trono com cipós e folhas enormes. Agora, o rei pode ver confortavelmente as fronteiras distantes do reino. Mas sua felicidade é interrompida por um enxame de gafanhotos enviados pela bruxa. Na confusão, os cipós do treino estouram e o Simeon cai de uma grande altura. A xamã grita que Edward matou o rei e exige que ele seja punido. O Vania agarra seu irmão pelo pescoço e o joga no penhasco. O Ian fica horrorizado ao ver o Edward voando para longe, mas o Simeon está vivo e sobe de volta até a tribo. Ele fica descontente porque o inventor foi punido injustamente. Aucun simien ne tue un autre simien. Furioso, o rei se volta contra Vladimir, que falhou em sua tarefa, mas o problema se resolveu sozinho. O Edward está inconscientemente no chão e os predadores estão prestes a devorá-lo. O Ian desce pelo cipó para ajudar, mas não consegue falar com um amigo. Edward volta a si, mas sua cabeça está girando e ele não consegue subir na árvore com uma mão só. Em vez disso, ele vai ao rumo à savana, onde não é necessário usar os membros anteriores para se locomover. Porém, nem tudo é tão simples por lá também. No solo plano, há buracos nos quais é fácil cair se você se distrair. Depois de escapar dos apuros, o Edward encontra dois avestruzes gigantes. Ele quer pegar um cacho de uvas na boca de um deles, e no processo se estica todo.
É assim que o macaco aprende a ficar de pé e fica fascinado com isso. Mas então uma matilha de lobos aparece e os avestruzes começam a fugir. O Edward também tenta correr, mas por enquanto ele só consegue correr de costas. Os macacos veem o inventor que sobreviveu e está tentando escapar mais uma vez. Eles o animam e tem até quem quer fazer apostas. Ao adotar a técnica de correr dos avestruzes, o Edward entende como mudar a marcha e se inclina para a frente. De pé, ele se mostra muito ágil e os lobos não conseguem alcançá-lo. Pela primeira vez na vida, o braço que não funciona não é um obstáculo para o cara. Os avestruzes tentam fugir da perseguição, se metendo no meio de uma manada de rinocerontes, e o Edward os segue. Os animais enormes também têm medo dos predadores e começam a fugir e correm na direção da árvore dos macacos. Os rinocerontes também são ancestrais dos tatus e se enrolam antes de colidir com a casa da tribo. O Simeão se vê obrigado a proteger sozinho o bando e o Edward, que está esperando conformado por seu destino. O rei pula para baixo e repele bravamente o ataque, jogando vários rinocerontes para os lados. Mas sua força não é suficiente e o rebanho o derruba. A árvore estremece com o golpe, mas consegue sobreviver ao contrário do Simeão. A última coisa que ele faz é proteger seu filho com seu corpo, enquanto ele mesmo é mortalmente ferido. No seu último suspiro, ele pede desculpas ao Edward por querer se livrar dele e o chama de seu herdeiro. Acostumado a ser um pária, o cara ainda não consegue montar a imagem completa na cabeça. O Vanya se aproveita do momento e leva o corpo do pai. Ele avisa que o irmão frágil não deve nem sonhar que pode reivindicar algo. O Edward permanece lá embaixo, ao lado da coroa de folhas caídas no chão. Na árvore, a xamã está pronta para apresentar o novo rei a todos. Vladimir elogia o príncipe, mas isso não o ajuda a manter o seu status honorário de conselheiro. Vanya o substitui por seu irmão, Sergei. O novo rei aparece diante da tribo e sugerem que ele escolha sua esposa. Em vez disso, o Vanya sobe em um púlpito feito de outros macacos. Ele bate o punho impiedosamente e declara que manterá o modo de vida inalterado e seguirá as tradições como seu pai. A multidão o aplaude e o xamã convida Vanya a cumprir uma dessas antigas tradições e começar a comer. Ah, maman, pourquoi il fait ça? Tous les simiens mangent leur père. C'est du cabinalisme. O filho já está pronto para devorar o pai, quando de repente é interrompido por Edward. Mas ele não veio lutar pelo trono, mas apenas devolver a coroa perdida. Vanya coloca no corpo sem vida do Simeão. Edward pergunta por que existe essa tradição e sugere que o rei seja enterrado em vez disso. A bruxa responde que só assim a sabedoria do pai passará para o filho, e se o ritual for desrespeitado, coisas irreparáveis acontecerão. Edward zomba das palavras exageradas da xamã, e eles começam a brigar. Ele conta a todos sobre sua origem e anuncia uma nova regra: os pais não devem ser comidos. Mas o Vanya segue determinado e apenas raios e trovões conseguem detê-lo. Os macacos se escondem na tempestade com medo, e o Edward fica sozinho com o corpo de seu pai. Ian se junta ao amigo e juntos eles jogam o Simeão lá para baixo. O excêntrico e preocupado Ian se recusa a descer do cipó por muito tempo, mas o Edward consegue persuadi-lo. Depois disso, eles cobrem o corpo do rei com uma grande pedra chata. Mais ouais. Ça c'est très bien caché ça. De repente, um raio atinge uma pequena árvore próxima e a incendeia. Edward é atraído pela chama e tenta agarrá-la. Ele acredita que a queimadura aconteceu pois o fogo morde, portanto, ele começa a bater nele com um pedaço de pau. Ele pega o fogo e o macaco fica com uma verdadeira tocha na mão. Porém, a chama é apagada logo em seguida pela chuva que começou, e um enorme tornado se forma no deserto. Os macacos se escondem na árvore, mas expulsam Vladimir para que ele morra do lado de fora. Ele é puxado pelo tornado junto com os outros infelizes. O Edward também vai para lá. O macaco começa a girar e dentro do furacão ele vê uma linda fêmea que está tentando se segurar em um galho. O Edward quase consegue agarrá-la, mas é jogado para fora. A garota vai voando logo depois dele. Ele cai inconscientemente na borda de um penhasco e quase cai no abismo. O cara se amarra a uma árvore e desce atrás dela, mas o vento o arrasta novamente. Só que Edward já está apaixonado e não solta a estranha. Ian os ajuda a sobreviver, agarrando o cipó que se soltou. Mesmo com um braço só, o Edward puxa a fêmea para longe do abismo. Porém, quando ela acorda, ela imediatamente lhe dá um tapa na cara. A garota fala outra língua, que o Edward acredita que é português. Ele deduz que o furacão arrastou uma família inteira de macacos para o abismo e tenta demonstrar compaixão, mas a selvagem apenas o morde e sai correndo. Edward não quer perdê-la e vai atrás dela. Ele passa por rinocerontes correndo como um trem em um cruzamento e pula um rio de lava. Ao se aproximar do vulcão, ele tenta fugir de pterodátilos, que protegem seus ovos. Depois disso, ele alcança a garota e sobe com ela em uma rocha, superando qualquer obstáculo. Edward cai no chão, exausto, e então a Lucy calmamente se apresenta a ele, em uma língua conhecida. O cara fica surpreso, dá um pulo e começa a reclamar sobre tudo o que ele teve que passar, porque a Lucy fugiu e fingiu não entendê-lo.
Mas a garota misteriosa rapidamente acaba com o descontentamento do Edward ao cheirar o macaco com interesse. Depois disso, ela aprende a ficar de pé com ele. O treinador e a aluna caem alegremente no chão, observando o pôr do sol pitoresco e os baobás dos macacos ao longe. Eles se tornam amigos e o Edward conta à garota sobre sua vida e suas raízes da realeza. A Lucy fica confusa de por que o cara vive como um pária, então. No rio de lava, o Edward novamente incendeia um galho e faz experiências com o fogo. Com uma tocha na mão, ele se aproxima de seu baobá de origem e os macacos começam a acordar em pânico. Eles acham que o fogo desceu do vulcão e está vindo para destruí-los. A bruxa vê o Edward e pouco depois a tribo recebe o inventor. Desta vez, ele sugere afastar os predadores com fogo, o que impressiona muito o público. O Vanya intervém, tentando afastar o cara com esse brinquedo perigoso. Tentando agradar ainda mais os macacos, o Edward divide o fogo e convida todos a levarem tochas. Mas os gravetos começam a cair e ameaçam incendiar a casa dos macacos. A bruxa manda afastar os convidados indesejados com paus e pedras. O Sergei ficou interessado na Lucy e tenta arrastá-la para cima. Em um salto, o Edward queima o sequestrador com uma tocha e salva sua amiga. Juntos, eles se afastam da multidão enlouquecida. Ils sont sympas, ta famille. O uivo dos predadores noturnos avisa que é hora de buscar abrigo. Com a arma mais poderosa da savana em mãos, Edward segue direto para a caverna do Lobo Dente de Sabre. Ele invade sua casa sem esforço e ele e Lucy ficam confortavelmente protegidos, esquecendo-se por um momento da tocha. Eles tentam apagar o fogo como animais selvagens que não sabem o que fazer com ele agora. O Edward se recompõe e interrompe o pânico. Então ele inventa uma fogueira, limitando o perigo com pedras. Lucy olha com amor para o cara pulando de dor e de queimaduras leves. Ela se aproxima e eles inventam o beijo. Outros macacos veem um momento romântico na enorme sombra projetada pelo fogo. Eles começam a imitar os apaixonados, e Vanya e a bruxa percebem mais uma vez que o poder está escapando de suas mãos. A própria árvore começa a rosnar alto, e o rei força a tribo a se acalmar com um grito ameaçador. Pela manhã, a Lucy ensina o Edward a tirar pedras chatas para derrubar frutas penduradas no alto e caçar animais. A deficiência mais uma vez leva o cara a usar os galhos como uma catapulta. Eles aprendem a fazer fogo fazendo faíscas com pedras, inventam lanças e domam os lobos dente de sabre. Toda a tribo assiste com inveja do alto dos galhos. O cheiro de carne assada termina de enlouquecer os macacos. A bruxa novamente usa o sistema de cavidades para produzir um uivo intimidador. Mas uma criança vê o truque e informa a todos que o espírito da árvore é uma mentira e que os poderes superiores não estão zangados com os macacos. A xamã é coberta por uma chuva de pedras e a tribo começa a descer para ir até o Edward. Até o Sergei e o Maciel estão descendo, mas o rei bloqueia seu caminho. Apenas a bruxa e a fêmea apaixonada por Vanya permanecem fiéis a ele. Écoutez, les gardes-manger sont vides, y a plus rien du tout, alors venez, mon petit! Ma place est auprès de Vanya. Os macacos se juntam a Edward e Lucy, mas a garota ainda está chateada pela hostilidade que eles demonstram antes. Ela afasta os recém-chegados, mas Edward, que há muito espera por seu momento de glória, tenta persuadi-la a deixar a tribo e se juntar a eles. Com o desejo de se tornar seu novo rei e mudar o modo da vida tradicional dos macacos, ele encontra um meio termo. Todos os macacos devem trabalhar e assim poderão ficar. Embora a pequena caverna fique apertada à noite, Edward é rápido em pensar em maneiras de se divertir. Sua nova invenção é a música e os macacos começam a dançar. Dias passam e depois semanas, a tribo fica cada vez mais instalada nas rochas com o Edward. O Vanya continua governando desanimadamente, seu reino deserto. A bruxa alimenta o sonho de se vingar do pária que tomou o poder. Pouco depois, Lucy e Edward começam a esperar por mais um membro em sua família. A menina se recusa a batizar o filho de Zinedine Zidane e sugere o nome Ian. Ela quer agradecer ao amigo do Edward por salvar seu marido há muitos anos. Os macacos estão no meio de uma grande obra e carregam um monte de toras para construir uma verdadeira cidade. A vida fervilha, e agora não é só Edward que usa sua mente para o bem da comunidade. On a fait une morte, ça laisse des traces. Ça sert à quoi? Ah, rien, c'est génial. Embora todos os macacos tenham se acostumado ao bipedismo, sua inteligência deixa muito a desejar. E um casal ataca com pedras os mamutes pintados. Depois de tranquilizá-los, Edward segue em frente, onde vê um conflito de Sergei com pedintes. Assim como o administrador da obra, eles também inventam uma forma de não carregar toras pesadas, mas ainda ter comida. Edward quer resolver o problema como um verdadeiro rei, mas Sergei não gosta de ser maltratado e o agarra pelo pescoço. De repente, o enxame de gafanhotos enviados pela bruxa desce sobre a cidade. Os insetos derrubam as construções e as transformam em pó. Embora Edward tente acalmar os macacos, o Sergei lidera a tribo para a guerra. A Lucy aconselha o Edward a ir correndo salvar seu irmão, antes que a multidão chegue à árvore. Montado no lobo, ele chega primeiro ao baobá, mas Vanya não responde. Os macacos com tochas e lanças já estão prontos para cortar a árvore, e qualquer argumento de que eles podem precisar dela não funciona.
Nesse momento, o rei sai do esconderijo. Sergei sugere que ele desista da árvore de que precisam para a cidade, em troca de se manter vivo. Mas Vanya se recusa terminantemente. Je t'en propose un autre. Je te laisse ta vie sauve. Tu me laisses mon banyan. Os macacos começam a cortar as raízes do baobá e o rei defende ferozmente sua casa. Em uma luta corpo a corpo, ele derrotaria qualquer um, mas o Sergei o acerta com uma tocha. O Vanya grita de dor. Ele arranca a arma das mãos do agressor e o fogo se espalha pelos cipós e depois pela própria árvore. Enquanto o rei tenta lutar contra a multidão, sua esposa é cercada por chamas por todos os lados. Edward se prende com um cipó e amarra outra ponta ao lobo. Ele o faz correr na direção oposta da árvore, se ergue no ar e salva a fêmea. A árvore não pode mais ser salva, mas ele quer pelo menos ajudar o Vanya, que está sendo espancado com pedaços de madeira. Mas de repente um galho em chamas se quebra e esmaga o Edward. Ele implora por ajuda, mas a tribo foge para longe do baobá em pânico. O Vanya é o último a se levantar, mas mesmo assim carrega seu irmão para longe da árvore, que explode e carrega a bruxa para o além. Os irmãos nem olham para a explosão, mas mal conseguem se afastar da catástrofe. Mais tarde, eles inspecionam as cinzas que restaram de sua casa. O Edward pede desculpas pelo ocorrido, mas o próprio Vanya assume a culpa. Ao ser perguntado como ele vai viver agora, o forte macaco tenta desajeitadamente ficar de pé. Vanya está pronto para reconsiderar seus pontos de vista. Ele e seu irmão compartilham um primeiro abraço caloroso de suas vidas. As esposas os encontram no meio dos macacos, que lamentam que agora não tenham onde pegar madeira. Eles comemoram que os herdeiros de Simeon se reconciliaram, mas Sergei começa a deixar todos em pânico, lembrando que eles também não têm mais comida. Edward vê os pássaros voando para o sul e sugere que os macacos façam uma viagem. No alvoroço, ninguém o escuta, então Vanya ajuda a chamar a atenção com um grito assustador. Juntos, eles organizam tudo e os macacos se tornam nômades. Eles deixam suas casas onde nada mais os prende e encontram florestas, rios e montanhas ricos em recursos. Mes chéris, voilà notre nouveau monde. Ali, eles veem o Ian, que de alguma forma chegou ali antes dele. O macaco excêntrico corre radiante para abraçar o velho amigo. O humor peculiar construído a partir de referências ao cotidiano francês é difícil de ser compreendido pelos estrangeiros. Devido ao estilo de animação um tanto desatualizado e as dificuldades de tradução, o desenho não fez sucesso fora da França. A aparência dos personagens de Vladimir e Sergei é baseada no lendário comediante francês Louis de Funès, cujo humor foi parte da infância do diretor e ator principal Jamel Debbouze. O filho de Louis, Olivier, esteve envolvido na criação e no diálogo desses personagens. No original, o desenho animado se chama Por que Não Comi Meu Pai? Esta é a estreia como diretor de Debbouze, conhecido por seu papel de Numerobis em Asterix e Obelix. Ele também dublou e emprestou sua aparência ao personagem principal do desenho animado, Edward. Aos 14 anos, Debbouze sofreu uma lesão grave na mão direita. Ele e um amigo estavam com pressa para pegar um ônibus, cruzaram os trilhos de uma estação e não viram o trem que se aproximava. Há também uma referência a esse episódio no desenho animado, quando Edward corre atrás de Lucy e espera os rinocerontes passarem na sua frente. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você tem alguma desvantagem que usou como vantagem? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais sejam publicadas o quanto antes.